que o empresário brasileiro acha que tem que fazer tudo sozinho? Pedir ajuda é um sinal de fracasso? Bom, a sua empresa só vai crescer até onde você conseguir carregar sozinho. Esse é o tema de hoje do EixoCast. Você não precisa crescer sozinho. Sou Vinícius Nobre, você está no EixoCast, o podcast da empresa no Eixo. Aqui você encontra todas as semanas conteúdos sobre liderança inspiradora, crescimento empresarial e muito mais para você conseguir fazer sua empresa ter cada vez mais lucro. E para esse papo aqui, mais uma vez, a minha companheira, a minha amiga Andréia Justo. Tudo bem, Andréia? Oi, Vini, tudo bem? O papo hoje promete, hein? Promete. Esses super-heróis aí que querem levar tudo nas costas, esse papo é para eles. Papo para eles. Isso aí. E antes de entrar, então, aqui, como sempre, recadinhos da paróquia aqui. Já se inscreveu no nosso canal? Não? Faz agora, então. Aproveita aqui que nós vamos entrar aqui no conteúdo. Você vai ficar aqui, ó, entretido com o que a gente vai falar aqui. Vai esquecer de se inscrever no nosso canal. E também curte aqui o episódio, compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Nos ajuda bastante. Isso mostra que você está curtindo e a gente vai poder criar mais e mais conteúdos para você. Andréia, vamos falar aqui sobre crescer sozinho. Como tem empresário por aí com essa cultura de ser o super-herói, não é? Já viu isso por aí? Muitas vezes, né? Aqueles que vão tentando fazer do seu jeitinho, olhando só para dentro de casa e acaba que eles não crescem, que o sonho acaba se findando antes do que poderia ser, né? Então, isso aí a gente chama de mito do herói solitário, Mito né? do herói solitário. Então, Vini, deixa eu começar te fazendo uma pergunta, Vini. Vamos ver o que Pergunta, que. então. Porque você já empreendeu, você já teve oportunidade de tocar negócio sozinho. Então, eu queria entender o que que tu acha, por que que tu acredita que muitos empresários demoram a pedir ajuda? Muita gente não sabe, tá? A gente foi sócio, eu e a Andréia, em outro negócio, a gente é agora sócio aqui na empresa no Eixo, mas eu já empreendi, eu já fui dono de uma sorveteria e lanchonete, sabia? Lá no começo da minha carreira, eu com um colega, a gente montou lá, tinha 20 e poucos anos, o primeiro empreendimento que eu tive. Bom, por quê, né? Por que demora para pedir essa ajuda? Muitas vezes, vamos lá, é o medo de parecer fraco, né? O cara, ele monta um negócio, ele acha que ele é o líder, tá ali, e que ele tem que dar todas as respostas, ele tem que saber todos os caminhos, ele tem que saber o que tem que acontecer. Tem um pouco de machismo, às vezes o homem não gosta de, quando é homem, né? No caso, o empreendedor homem, não gostam de pedir ajuda muitas vezes, né? Parece fraco, o homem tem que mostrar que ele é o alfa, ainda mais no empreendimento, ele tá ali, ele se coloca como macho alfa ali. Muitas vezes ele tem esse medo, André, medo de parecer fraco ali. Né? Tem várias coisas, né? Mas assim, acho que começa por aí. Também muitos já se frustraram, a gente tem isso. O mercado não é fácil com as parcerias, então às vezes ele contrata mal, ele contrata colaboradores, né? E as pessoas também não são tão boas, contrata um parceiro não é tão legal. Então assim, esse trauma também vai fazendo o cara ficar ali cada vez mais sozinho, né? Cada vez mais sozinho. E essa questão eu acho que o trauma com o medo faz com que cada vez mais ele vai se isolando, se fechando, se fechando, se fechando, e aí com isso a empresa para de crescer, porque ele é um cara sozinho e ele não consegue, né? Se ele não consegue terceirizar, não consegue delegar, não consegue, tem medo, não confia nas pessoas, só ele que pode resolver. Como tem empresário que fala que só ele pode resolver na empresa dele, então essa cultura que vai se formando faz com que ele fique sozinho. Eu acho que tem um pouco de questão de cultural da sociedade, né? É isso que você falou. O homem tem que ser o macho alfa, então ele não pode. A gente vê isso. Para ali, vão pedir informação porque a gente está no endereço errado. Não, não vai pedir informação, não vai pedir ajuda porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, acho que isso é meio cultural. A gente é ensinado a isso, né? E eu acho que os homens muito mais, porque a sociedade imputa eles como resolvedores de todos os problemas. Eu acho que isso influencia muito.
Então, Sabe que, essa. pegando esse caso que você falou, só para não perder o gancho, esse caso de pedir informação, né? Eu vi outro dia um vídeo no YouTube não, acho que no Instagram, enfim, algumas redes sociais dessa aqui, e tinha uma psicóloga falando: mulheres, não façam isso com os seus maridos, porque vocês vão arruinar o dia deles, porque ele, né, parar. E se for um outro homem que estiver na calçada, você perguntar ainda, ele assim, para a cultura vigente, falou: não, eu sou capaz de levar a gente até o lugar aqui, a gente pode se perder e levar 3 dias para chegar, mas eu sou capaz de levar a gente lá. Então tem muito disso mesmo. E mulheres, elas são mais acostumadas a terem esse coleguismo, etc. Não que não tenha mulheres também que possam liderar sozinhas, mas isso é algo mais machista mesmo, né? Me parece, pelo menos. Eu acho que sim, mas eu acho que é cultural mesmo, né? Eu acho que é questão de cultural, tem que ser forte, ó, engole o choro, não, você não pode, você é forte. É a história do homem, é o resolvedor das coisas. Mulher, ela é ensinada a ficar mais de coadjuvante mesmo, e aí com isso ela acaba tendo um comportamento diferente dos homens quando se depara com alguma questão, algum problema, e ela se cerca, né? A gente ouve muitas mulheres falando de rede de apoio, e é isso, né? Rede de apoio para tudo, é para o dia a dia da sua vida, é para as questões organizacionais. Então, as mulheres, eu acho que elas têm isso mais natural. E a gente sabe que essa Isso questão porque nunca de. trabalharam com a Andrea, tá? Como assim, Vinícius? Não, a baita de uma líder, quer dizer, né? Então, nesse tipo desse sentido. E aproveitando o gancho, tem um excelente episódio aqui no nosso podcast falando de rede de apoio com a Thaisa, né? Então, recomendo aí, pessoal aí, falando sobre isso. Foi muito bom aquele episódio. Como todos que a gente faz aqui. É isso aí, é isso mesmo. Então, e daí, assim, né? Tem uma questão, que é essa questão de não querer parecer fraco, né? É a síndrome do super-herói. É o cara que vai salvar todos da dificuldade, dos vilões. Então, eu entendo Pois que é um é. pouco disso, né? Eu acho que é um negócio meio da natureza masculina. Mas o grande problema aí, essa cultura faz com que a empresa dele não cresça. Porque se ele tem que ser super-herói, e se ele não for super-herói? Porque se ele for o super-herói, vá lá. O cara é o super-herói, ele é uma junção de Steve Jobs com Elon Musk, com Jeff Bezos, ele é essa mistura, ele tem todos esses superpoderes. Ótimo, cara, vai lá, faz aí. E mesmo esses caras não trabalham sozinhos. Mas vai que esse cara seja, né, esse super-herói todo. A maioria das vezes, André, não é, mas ele tem medo de mostrar, porque, né, é exigido dele que ele seja, que ele tenha todas as respostas, que ele consiga fazer. Então, assim, ele tem dificuldade em delegar, porque muitos parece que ele está, não, poxa, né, não, essa decisão é minha, não, parece uma fraqueza. Tem dificuldade de contratar pessoas, ninguém é tão bom quanto ele. Ninguém é tão bom, vai saber fazer na qualidade que ele faz, vai fazer do jeito que ele acha que deve ser feito. Tem dificuldade de terceirizar, não confia em nenhuma outra empresa, a empresa dele é a única que consegue fazer isso, não consegue pedir ajuda de jeito nenhum, né? Então, o que acontece? No final das contas, a empresa fica limitada ao tamanho do superpoder desse cara. Então, né, saiba, se você acha que é o super-herói e a tua empresa não está crescendo, talvez você não seja o super-herói mesmo. Teus poderes estão acabando. Tem kryptonita ao redor aí e você não está conseguindo mais carregar esse fardo sozinho, né? E isso está te travando, está te puxando para trás. Você não vai crescer se você tentar carregar isso sozinho. Você precisa se cercar de gente que vai te ajudar, que vai compor o teu superpoder com outros superpoderes, né? E deixa eu fazer um gancho aqui, Vini. Você falou aí de delegação. A gente também tem um conteúdo lá no nosso canal falando de delegação, da matriz de delegação, como fazer, porque é um desafio para muitos líderes, porque a gente delega, às vezes a gente delega segurando, eu te delego, mas tu tem que fazer do jeito que eu quero, ou às vezes a gente delarga e espera que por um milagre divino as coisas aconteçam. Então lá a gente tem o passo a passo de como a gente Sim. fazer a delegação, porque isso Boa. é essencial para quem quer crescer. Precisa aprender a delegar.
A formação de equipes é algo importantíssimo, né? Não existe empresa grande. Crescer significa querer ficar grande. Não tem empresa grande sem equipe grande, gente. Não existe isso. Então eu tenho que crescer as equipes. Eu tenho que conseguir ter equipes que consigam suportar esse crescimento. Claro, com produtividade, com uma bela cultura. Mais uma dica, tem um belo de um episódio de cultura aqui. Então, assim, uma equipe energizada, com uma bela de uma cultura produtiva, vai fazer crescer. Agora, se eu não consigo criar isso, se eu não acredito nisso, se eu não consigo construir, inspirar essas pessoas de forma que elas possam contribuir no crescimento, não existe. Então, assim, eu vejo negócios pequenos que eles estão fadados a serem pequenos, porque a cabeça do líder, ela é pequena, porque ele parece que montou um negócio único para ele, né? Não consegue sair daquilo. É. É, Tu falou aí de empresas para crescerem, elas precisam, vão ter equipes grandes, e eu acrescento a isso equipes boas, que saibam o que tem que ser feito naquele momento, porque nada tem receitinha de bolo, e as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo. E quando você se cerca de gente boa, seja teus colaboradores, seja teus parceiros de negócio, a tendência é que as coisas fluam mais naturalmente. Mas, Vini, é. será que a gente pode compartilhar aqui com o pessoal alguns sinais para que eles fiquem atentos a esses sinais para saber se eles estão precisando de ajuda? Vamos lá, né? Sim, sim. Vamos lá, esse cara aqui sempre, ele é o único que resolve os problemas da empresa dele. Nada funciona. O cara, se ele tirar uma semana de férias, a empresa para. Se um cliente ligar para perguntar que data que vai entregar, se não passar por ele o crivo, essa informação não sai dali. Ele é o centralizador ali. Isso é um sinal de que ele é o herói solitário dessa empresa. Que, né, ele acha que ele resolve tudo. Então assim, primeiro sinal, tudo passa na sua mão, né? É aquela história do cara que ele tem que carimbar tudo ali do que passa na empresa. Um belo de um sinal. O outro, a equipe tem medo de você. Líder, a equipe tem medo de falar contigo, perguntar, pedir uma decisão. Por quê? Porque você é pressionado a ser o chefe, o cara que entende de tudo, que resolve tudo, que tem solução para tudo, nem sempre você vai ter. Você começa a espantar as equipes. Não cheguem perguntando, porque né, se perguntar algo que você não sabe, imagina, vai cair a sua máscara aí. Então você começa a empurrar as equipes para longe. Elas passam a ter medo de perguntar para você, porque você vai se mostrar infalível. Falível, não. E você não é, você é infalível, né? Ou falei errado, não, eu confundi. Você é falível, né? Você não é infalível. Então, isso é um bom sinal. Se a equipe tem medo de você, não vai longe, porque você precisa, na verdade, ser um líder inspirador para essa equipe e não trazer esse medo, né, para a equipe. Então, já temos aqui algumas coisas, né? O cara, só ele que resolve tudo. A equipe tem medo de falar com ele. Isso causa o quê? Sobrecarga pro cara. Aí o cara tá reclamando. Meu Deus, minha empresa depende de mim, eu trabalho 14 horas por dia. Nossa, minha mulher tá reclamando que eu só vivo dentro da empresa, só penso na empresa, etc. Outro sinal, né? Que ele tá sobrecarregado. Por quê? Se eu montei equipes, eu deveria conseguir compartilhar esse esforço todo com a minha equipe. Afinal de contas, eu montei um time, uma equipe para poder fazer isso. Não é um só que faz o gol, né? O gol é um só que empurra a bola pro gol, mas ele é um jogo de equipe, um passa a bola pro outro até a bola chegar lá. Se não tá acontecendo, eu tenho que tentar pegar a bola lá do meu goleiro e tentar fazer gol do outro lado toda vez. Não tem quem suporte isso, não existe. Nem o Messi faz isso. Faz de vez em quando um gol assim, mas não faz gol toda hora assim, de um lado ao outro. Então, essa sobrecarga vai aumentar ainda esse sentimento de que nada funciona sem mim. E Né? eu acrescento um fator aqui: essa sobrecarga vai te matar. Vai. Vai te matar, porque nós somos humanos, nós temos limite, então não ultrapasse o seu limite, vai te matar.
você não vai ver seus filhos crescerem, o seu parceiro, o seu cônjuge vai fazer outras coisas da vida dele, porque você está preso dentro da sua empresa. Sua empresa não é mais uma empresa, virou uma prisão. Porque Virou eu, né? você é o único cara que resolve tudo. O teu time tem medo de chegar em você. O teu time tem medo de tomar qualquer decisão porque vai fugir do que você acha que é certo. E você não consegue olhar para fora da empresa. Você Perfeito. tá tão ali focado no operacional que a tua empresa está fadada a ficar estagnada. Aí tem gente que vai dizer assim, mas as equipes não conseguem, só eu que consigo. Será que só você na face da Terra consegue fazer isso? Será que não é uma cultura que você instalou? Esse É, teu medo, esse teu ego inflado que você precisa que passe na sua mão, porque onde já se viu que dessa empresa se entregue um projeto, que essa empresa se entregue um produto sem que eu tenha ali e carimbado essa venda? Alguém não pode decidir tão bem quanto você? Pode, desde que você consiga criar uma boa cultura, desde que você consiga treinar essas pessoas, desde que você contrate boas pessoas alinhadas àquilo que você quer fazer lá atrás. É possível. Agora, você não contratou boas pessoas, não fez nada disso, quer ser o reizinho disso, as tuas equipes não vão conseguir te ajudar nisso. O que vai acontecer? Outro sinal: crescimento estagnado, parado, parou, não cresce. Claro que não cresce, porque você é o limitante, o líder passa a ser o limitador. E as grandes empresas, André, as que crescem, o líder, na verdade, ele é o que puxa tudo. Ele faz as equipes todas trabalharem, trazerem, efetivarem esse crescimento. Então, é o contrário. O líder ele tem que ser um provocador de crescimento, não um gargalo de crescimento. Não é? Quantas vezes a gente vê isso por aí? Então, perfeito isso, né? O líder ele tem que ser inspirador, ele tem que fazer com que o time trabalhe para isso. O líder tem que ter como objetivo ele ter tempo livre, ele poder ir fazer uma viagem, conhecer inovações de produtos, formas diferentes de fazer as coisas. Ele tem que abrir o olhar dele, porque se ele está ali olhando para baixo, ele não consegue levantar a cabeça e olhar para frente. Perfeito, Ele só perfeito. está olhando para o chão e o chão ele pode tropeçar, ele pode se perder no caminho. Então, líderes, preparem times para que vocês possam ficar livres para outras coisas, para viver e para crescer a sua empresa. Outro dia vi um vídeo de um dono de uma outra escola aí, famosa, que ele estava num podcast e estava se orgulhando de que a equipe dele trabalhava 14 horas por dia. Não tinha final de semana, não tinha nada. Acho que tem alguma coisa errada. Se uma empresa está trabalhando 14 horas por dia, e o líder, inclusive, algo nessa empresa está fora do eixo. Porque nenhuma equipe vai sustentar isso e nem o líder vai sustentar isso. Tá mal dimensionado, tá mal feito, tem, sei lá, por que trabalha-se tanto assim? Não é que eu sempre brinco, né, paz e amor agora, não, a gente vai agora. Não, não é isso. As equipes têm que trabalhar e a gente vai ter, às vezes, uma entrega para fazer, alguma coisa, vai pegar um projeto para o cliente, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ter que fazer ali, né, dar um gás. Mas isso ser uma constante, nem o líder e nem essa equipe vão sustentar. Daqui a pouco tá todo mundo com burnout, daqui a pouco a produtividade vai caindo. Na verdade, trabalhar demais diminui a produtividade. Não é trabalhar de menos também, né? Quando a gente fala, hoje em dia a gente tem que explicar, porque as pessoas acham que é preto ou é branco, né? Então, é trabalhar demais, então é trabalhar de menos. Não é. É trabalhar certo, parar de fazer trabalho burro, é parar de ter retrabalho, é parar de querer todo mundo fazendo todo mundo fazendo juntos, né? Então, assim, tem que ter equipes mais produtivas, que saibam o que tem que fazer, que estejam o engajamento correto do que tem que ser feito e para poder fazer a cultura correta para isso funcionar. Que senão essa equipe, esse líder e essa equipe vão chegar rapidamente no limite. Aí reclama, a empresa não cresce, a gente trabalha tanto. Mas será que trabalha de forma a construir o crescimento ou ficam, na verdade, dando voltas e dando voltas e dando voltas? Trabalhar e produzir, Andréia, são coisas bem diferentes, tá? Olha só,
Vou dar um exemplo aqui bem bobo. Eu gosto de dar exemplos bobos, né? Eu exagero às vezes nas cores. Mas vamos lá. Você tem aqui uma pessoa que chegou. Vou dar um exemplo caseiro. A sua diarista, sua faxineira chegou. Você está esperando que ela vá limpar sua casa toda naquele período. Ela chegou e, por alguma coisa, derrubou-se 1 litro de óleo na cozinha. E passou quase que o dia inteiro lavando na cozinha para tirar aquele óleo da cozinha. Trabalhou o dia inteiro. Voltou e falou: hoje trabalhei. Mas não produziu, porque ela tinha que ter chegado, lavado toda a casa, sei lá, limpado as janelas. Não produziu. O sempre é bobo, mas numa empresa ele é assim também. Às vezes, ao invés de estar produzindo a entrega para o meu cliente, que vai gerar resultado, que vai gerar faturamento, eu estou trabalhando em burocracias, em retrabalhos, em coisas que não deveria, um olhando o trabalho do outro, e todo mundo cansado, já não está rendendo. A gente fica trabalhando e não produzindo. Então, trabalho não traz crescimento. O que traz crescimento é produtividade, é produzir, é fazer isto. E isto cabe ao líder conseguir fazer com que os braços que ele tem à disposição consigam produzir mais e não trabalhar mais. Se conseguir produzir trabalhando menos, esse é o sucesso. Esse é o pleno sucesso. E eu acrescento ao produzir mais, ou produzir certo. E o certo é que atenda à necessidade de alguém. Porque não adianta a gente ficar enclausurado no nosso castelo, achando que a gente sabe de todas as coisas. E, de novo, o líder que está olhando para baixo, ele não está enxergando o que está acontecendo fora do castelo dele. Então, e assim ele está produzindo coisas que talvez ninguém queira. Porque ele não olhou para fora, porque ele está olhando aqui na produção de algo que não. E pode ser produtivo, pode produzir com qualidade, mas não está resolvendo Não o está problema de resolvendo. ninguém. Não E está aí, entregando valor para ninguém. exato. E esse líder, então, que ele quer crescer sozinho, ele quer. Porque dá um orgulho, né? Nossa, eu fiz sozinho. Nossa, agora virou. Mas, assim, quantos casos a gente tem desse? A grande maioria não. A grande maioria faz isso. Começa a criar uma cultura, começa a exigir trabalho em vez de produtividade. Ele tem que olhar para tudo e não dá conta. Não dá conta. Então, assim, se você é o único que resolve, tua equipe tem medo, vocês trabalham demais próximo do esgotamento, saiba, temos um problema aí grande na liderança, na cultura dessa empresa. E isso afeta diretamente o crescimento, né? Sim, sim. Ô, Vini, a gente falou aí de alguns sinais. Como é que esse líder pode se organizar para crescer de forma inteligente? Porque é isso que a gente está falando, né? A diferença entre trabalho burro e ressalto burro, porque trabalhar demais sem um objetivo claro é trabalho burro, do trabalho duro, porque a gente não está dizendo que não vai trabalhar, que vai ser assim, não. Vai trabalhar, vai ter trabalho sim, mas trabalho certo, trabalho inteligente. Então, como é que a gente faz para que esses empreendedores aqui saibam como crescer de forma inteligente? Já que eles viram os sinais lá, eles estão entendendo que eles estão parados, que eles não estão crescendo. Primeiro, esse líder tem que reconhecer. Tem que reconhecer que ele não é o super-herói. Que ele precisa de pessoas para ajudar, de parceiros, de equipes. Ele tem que reconhecer. Sem isso não adianta, né? Para a gente resolver qualquer problema, primeira coisa a gente tem que reconhecer que ele existe. E isso existe. Esse ego desse líder, se tem esse tipo de coisa acontecendo, ela existe. Então, o primeiro passo é reconhecer isso. E depois começar a formar as equipes. A gente tem que aprender a gostar de liderar equipes. Por quê? Olha que engraçado. Quantas pessoas que você já viu aí, e quem está nos assistindo também pode comentar aqui. Ah, eu até gosto, mas eu não gosto de liderar pessoas. Até me deram uma promoção, mas tinha que liderar pessoas, eu rejeitei. Quem nunca ouviu isso aí de alguém conhecido? Não é? Por quê? Né? Liderar as pessoas, ok, tem todo um estigma, mas
esse é o ponto que a gente consegue fazer a diferença no crescimento. Eu conseguir liderar as pessoas e fazer com que elas nos levem a algum lugar, que consigam produzir. É dar um monte de trabalho mesmo, eu não vou dizer que não. Mas se o líder não conseguir criar equipes que possam fazer isso, está fadado a não crescer. Né? Então, reconhecer isso e começar a formar essas equipes aqui. Como é que a gente forma essas equipes? Começa lá atrás, né? Começar a contratar pessoas que possam fazer a diferença no seu negócio. Que possam acrescentar algo no seu negócio, que façam parte da cultura que você quer. Tem um episódio de cultura aqui. E a gente pode fazer dessa pessoa contratada não um subordinado, um funcionário que vai me atender. Ele, na verdade, ele está ali para formar parte do seu time. Ele vai fazer, né, vai ser um aliado seu para crescer. E ele tem que estar energizado suficientemente para que ele possa produzir e, claro, colher os frutos com você. Ninguém também você vai conseguir fazer isso aqui. As pessoas vão ter que colher esses frutos com você. Então tem que criar esse ambiente para que ela possa também se beneficiar. As pessoas querem isso hoje em dia, sabe, Andréia? Os fatores que motivam as pessoas é ela ter um grande propósito nessa empresa, uma grande liderança, aprendizado e que ela possa conseguir criar uma jornada de crescimento para ela também. Ninguém quer mais trabalhar pelo salário para enriquecer só o dono. Né? Então tem que fazer sentido para ela também esse tipo de coisa. É Então, isso aí. Ô, comece na Vini, contratação. eu queria falar que o negócio, você falou, liderem equipes, né? Mas é importante a gente destacar, porque às vezes a gente confunde isso, né? A gente ainda tem a ideia de líder e chefe. Então, Ah, liderar é inspirar as pessoas a caminharem para um objetivo que está traçado. Você inspirar, você servir de apoio, não é você puxar nem empurrar. Não é você carregar nas costas mais um, porque daí isso também vai te esgotar. Então, o bom líder é aquele que inspira, né, Vini? isso aí. E hoje em dia, né? Hoje em dia é inspirar, porque em outras épocas tinha aquele, não, o líder é aquele brabão, aquele que fala alto, aquele que cobra mais. Hoje em dia isso não está colando, as pessoas vão embora se for dessa forma. Então a gente precisa ser mais inspirador do que essa cultura mais antiga. Então a gente precisa começar a entender. Não tem empresa que cresça e que dê lucro que não tenha um líder forte e inspirador. E para ele ser forte e inspirador, ele tem que ter equipes que são, na verdade, grandes times, grandes aliados que ele tem para fazer isso crescer. Começa então contratando bem e criando uma boa cultura para essas pessoas desempenharem. E claro, aprender a, como a Andrea falou, não delargar, mas delegar as coisas para as pessoas. Eu preciso que as pessoas tenham responsabilidade, que elas possam receber essas coisas e que elas entreguem. É preciso dar autonomia e responsabilidade para as pessoas. A gente não dá nenhum e nem outro, então a gente fica com tudo para a gente. A gente nem passa para as pessoas fazerem, elas não fazem, né? Aquela síndrome, fiz o que me mandaram fazer, o chefe disse que para fazer, eu fiz. Esse ombrinho para cima, mãozinha para cima, é a pior coisa que existe na empresa. Então você tem que passar autonomia para essas pessoas com responsabilidade. Claro, ninguém é perfeito. E, obviamente, se você montou essa empresa e está contratando pessoas, você deve ter uma experiência um pouco maior ou se arrisca mais, alguma coisa tem. Mas essas pessoas, elas têm o seu valor. É preciso contratar bem para que elas, com o valor que elas têm, que elas possam desempenhar o que elas podem para contribuir nesse crescimento. Então, assim, passa muito da gente dividir poder. Descentralizar esse poder. As pessoas precisam ter parte desse poder, né? Quando a gente cria empresas muito hierárquicas, muito baseadas na política, nos chefes intermediários, isso é pior. É melhor que a gente tenha, na verdade, vários líderes dentro dessa empresa, e líder, como você falou, não é ser chefe, não é isso daqui, empoderados para que possam também puxar o crescimento. Daí você multiplica, né, Vini? Sai de dois braços que era centralizador e passa a multiplicar isso, que vai multiplicar e multiplicar. Então, isso é uma exponencial, isso faz você realmente ter um crescimento diferenciado, porque você instalou uma cultura
onde essa liderança ela quer construir times autônomos, times que resolvam. E a gente falou ali da delegação, gente, é uma jornada. É uma jornada. Eu não vou delegar tudo, você é líder, não vai delegar tudo. Você tem que saber o que delegar e para quem delegar e o momento daquela pessoa, porque a gente tem algumas dimensões aí nessa delegação, até chegar um momento que você vai ver que isso está fluindo naturalmente. E daí você criou um elo de confiança, que é uma outra conquista, porque quando você cria uma conexão de confiança com o seu time, eles estão junto contigo para fazer essa empresa crescer, porque passa a ser o objetivo de vida deles também. Por mais que esse negócio que a gente fala sempre, eu escuto muito, tem uma humorista aí que fala muito sobre isso, só que ela larga os palavrões no meio, eu não vou largar os palavrões aqui. Mas ela fala, que senso de dono o quê? Porque eu não ganho que nem dono. Então, É assim, bem gente, isso. a gente tem que sair um pouco dessa ilusão de falar, pô, mas cadê o senso de dono desse time? O time não é dono, o dono é você. Mas você tem que criar formas de incentivar esse time à tomada de decisão. E você vai bonificar isso, seja a forma que for, mas você vai bonificar isso. Você vai fazer com que seu time, que está ali junto contigo, multiplicando esses braços, cresça financeiramente também. Exatamente. Tem que se Porque beneficiar com isso também, né? gente boa, e esse é um ponto aqui bem importante, gente boa não custa barato. Perfeito. Porque se eu trago gente barata, aí é o barato que vai sair caro. Porque você vai ter que refazer, você vai ter desgaste. Então, gente boa não custa barato. Tem também um pessoal aí que fala assim: se você quer comprar filé mignon a preço de carne de segunda, tá errado. Você não vai conseguir comprar filé mignon em lugar nenhum, vão te enganar. Não esteja atento a isso, porque time com autonomia precisa ter competência. Precisa saber o que tem que ser feito. E daí a gente volta para a questão dos processos que a gente tem falado bastante, né? Quando o time sabe o que tem que ser feito, o processo não precisa ser tão Então, rígido, isso dá flexibilidade, isso te dá agilidade. E daí você cresce e cresce rápido. os controles podem ser menores, você pode confiar mais, se você criar uma cultura para isso acontecer, importantíssimo. Olha, e muito boa, a gente fala muito disso, né? Ah, senso de dono, né? A gente só quer passar a trolha para o outro de dono, mas não quer passar o bônus para o outro ali como dono, né? Então eu quero dividir o problema de ser aqui, para todo mundo pegar um pedaço do problema, mas eu não quero os louros, não. Então a gente tem que criar essa cultura de como é que eu posso, como é que eu faço para que todos se beneficiem disso e que todos corram atrás disso, né? Então, vai lá, grandes times, às vezes, que quando ganham um campeonato, eles dividem o prêmio até com o roupeiro. Por que até com o roupeiro? Não, o roupeiro também é importante. Claro, o cara que arruma tudo lá. Então, assim, faz sentido, não é só quem fez o Mas gol, né? o roupeiro entregar a chuteira com trave alta para jogar num campo que não serve aquilo ali. Aí, ó. Vai, é isso. É, Ele vai influenciar direto, dá uma meia, dá uma chuteira apertada, o cara vai ter que parar, vai é. atrapalhar. Vai Tudo, atrapalhar. tudo. Tem o cozinheiro do time, tem o roupeiro do time, tem o massagista do time, tem tudo, todo mundo está ajudando. Agora, todo mundo vai dar algo a mais se fizer sentido essa jornada aqui junto, eu também ganhar um pedacinho disso aqui. Então a gente precisa começar a entender isso. Ou seja, o líder sozinho, que quer fazer tudo sozinho e também quer ganhar tudo sozinho, ele precisa começar a repensar esse tipo de coisa, porque a sobrecarga vai matar ele. E já está, né? Não está crescendo, já está com problema. Então isso aí é terrível, né? Essa formação de time é importantíssima. E muita gente tem dificuldade. Ah, mas é ruim. A mão de obra do Brasil é ruim. É ruim. Custa caro realmente boa mão de obra. Custa, a gente tem que treinar, a gente tem que criar procedimentos, estava tentando fugir dessa palavra, criar uma maneira que essas pessoas possam entrar e produzir rapidamente dentro, né, da empresa, baseado em uma série de coisas. Ô, Vini, tu falou um negócio aí que me veio uma frase. Eu vejo muitas empresas falando assim, "Pá, mas eu não vou treinar esse colaborador, porque eu vou treinar, daí ele sai daqui, deixa ele ali. Gente, treina e deixa ele ir. Muito pior é você ficar com alguém dentro da sua casa que não vai procurar crescer, que não tenha.
capacidade de fazer o que tem que ser feito. Então, nunca deixe de treinar seus colaboradores. Faça com que eles cresçam sim, seja essa mola propulsora e tudo bem se eles saírem da sua empresa. Tudo bem, mas ele vai ter deixado um legado, ele vai ter deixado, e assim, ele vai ser um promotor da sua empresa. Se alguém perguntar para ele, pô, aquela empresa lá é legal, ela ajuda a gente a crescer profissionalmente, ele vai falar muito bem da sua empresa, porque você Sim. foi a mola propulsora para ele. Tá tudo bem, não fique com gente sem competência para executar as coisas, porque isso vai te segurar no chão. Isso é igual ter carro velho, né? Não, não vou comprar porque podem me roubar, podem bater. Sim, então você fica andando com o carro caindo aos pedaços, uma lata velha pro resto da vida, só porque um dia pode acontecer alguma coisa. Então, né, quanto que esse bom colaborador pode contribuir para o crescimento da sua empresa? Quanto? Então, assim, a gente precisa se acostumar. Andréia, é difícil liderar as pessoas. Tem fatores culturais, tem fatores humanos envolvidos, tem uma série de coisas. Mas isso está falando bastante de futebol aqui, isso é como jogar bola, tem que treinar. Começa, delega, faz, vai dar errado com um, mas no próximo vai dar certo, vai se entender melhor, e a gente vai abrindo mão desse ego e o outro também, e a gente vai construindo. Com o passar do tempo, começa a existir esse entrosamento, essa cultura, esse time começa a se fazer e ele vai acontecendo. Agora, a gente tem que começar. O líder que quer ser sozinho, se ele não reconhecer que ele é esse reizinho que quer ficar sozinho, se ele não tirar essa coroa de cima e começar a descer aqui no chão de fábrica e começar a fazer as coisas acontecerem, né, nunca vai chegar lá, nunca ele vai conseguir. Então, a formação de equipes é algo bastante importante e tem que começar algum dia para a gente poder chegar em algum lugar importante. Tem que começar, tem que ter humildade para saber, para reconhecer, não, eu não sou perfeito, não sei tudo. Tem que ter essa escutativa, tem que respeitar, tem que ter empatia, tem uma série de coisas aí que isso a gente tem que carregar para a vida, para a vida. Não tem como, não é só para dentro da organização. Então se desenvolva e assim, né, gente, não tem esse negócio de mas eu já fiz um treinamento de comunicação assertiva. Eu já fiz. Gente, as coisas estão tão dinâmicas que toda hora tem formas diferentes de fazer. Treinamento de feedback. Então, assim, a gente tem linhas que falam, não, feedback sanduíche. Bom, ruim, bom. Hoje em dia fala, não, gente, não tem mais feedback sanduíche. Feedback você vai trazer e vai sempre ter um Factual, olhar agora é factual. factual e você vai ter sempre um olhar motivador para dizer vamos sair desse ponto para esse ponto, vamos planejar junto esse desenvolvimento. E é isso, porque toda hora a gente está lidando com pessoas diferentes e, de novo, pessoas diferentes. A gente precisa pensar que cada indivíduo é único. O feedback, por exemplo, para o Vinícius é diferente do feedback para a Andrea. São formas diferentes, são pessoas diferentes que têm necessidades diferentes. Então, a gente precisa ter esse olhar. Esse olhar quando a gente está falando de montar um time. A gente não está pegando um bando de robozinho e que a gente vai ter processo para tratar todo mundo igual. E Você está dizendo, o bom líder é aquele que consegue perceber isso. você está dizendo então que esse líder reizinho aí, ele tem que estar sempre se desenvolvendo para ele melhorar e conseguir fazer o negócio dele crescer? É isso? Sim! O Isso cara que mesmo, não se Vinícius. toca nisso, né? Assim, não existe. É como a gente tem. É como se fosse uma máquina. Você tem que ir atualizando o software, tem que ir atualizando as peças, tem que ir trocando as coisas. Você, como um líder, também. Você tem que estar lendo, você tem que estar se aprimorando, sabendo, conhecendo as pessoas. Não é assim, uma vez eu fiz uma reunião não, uma vez você fez uma reunião. Isso é uma constância. Isso, né, é todo dia. Todo dia, porque todo dia você cresce um pouco. Todo dia você vai crescer um pouco, como líder que vai fazer os times crescerem, que vai fazer as coisas acontecerem. Né? Uma coisa assim que eu vejo muita gente falar assim: olha, a minha equipe não me ajuda. Bom, já começou errado, porque ela não está para te ajudar. Ela está para produzir alguma coisa. Se você colocou para ela te ajudar, para ela te apoiar,
Não, não, não. Você tem que dar um pedaço para ela construir, para ela fazer, para ela ser responsável por aquilo, para ela contribuir com o todo. Esse negócio assim, eu estou apoiando, contribuindo, tô... Não, não, não. As pessoas elas têm que construir uma coisa, serem responsáveis por isso. Porque caso contrário, vai dizer, só fiz o que o chefe mandou, eu estou só ajudando ele, ele disse que é assim, eu nem sei se der errado deu, se der certo deu, estão pagando meu salário, olhe lá, esse é o pior momento que existe na empresa, quando tem uma cultura dessa forma. As pessoas estão ali só pelo salário e nem sabem o que eles estão fazendo. Porque alguém deve saber por que foi feito isso. É isso que eu ia dizer, porque assim, às vezes a gente passa as coisas tão particionadas para a pessoa fazer, que ela não sabe qual é o impacto daquilo no todo. E isso também faz um mal gigante para a empresa. Eu tive algumas experiências recentes do time da gente fazer sprints, planejar os sprints, só que ninguém sabia onde que ia chegar com aquilo. Então, não se criava uma massa crítica de entender, para fazer uma análise crítica mesmo. Talvez fosse melhor eu não fazer isso aqui, fazer aquilo lá, porque no todo o resultado vai ser melhor. Não, era o time que baixava a cabeça e fazia o que estava sendo dito. Tentava fazer o que estava sendo dito. E daí, quando a gente pegava aquele pedaço, porque é isso, né? Esse planejamento interativo aí, pega aquele pedaço, ele não vai conectar com todo, porque o cara não pensou, e daí a gente, na nossa ignorância, ingenuidade, a gente acha que, como a gente fez lá o kickoff do projeto, a gente falou qual era o objetivo do projeto, que o cara conseguiu conectar todas as pontas. Não, gente, essa comunicação ela precisa ser feita constantemente, essa transparência, essa clareza, ela precisa ser repetida muitas vezes. O óbvio precisa ser dito sim, e ele precisa ser repetido muitas vezes. Porque, de novo, a gente falou de cultura esses dias aí, essa coisa de fazer essa mudança, de incorporar, às vezes as pessoas, elas têm, a gente tem filtro. A gente tem o filtro, e o filtro é baseado nas nossas crenças, na nossa realidade, na mochilinha que eu falo sempre. A gente traz uma mochilinha com a gente. Qualquer lugar que a gente vai chegar, a gente vai trazer uma mochilinha. Naquele lugar, a gente vai pôr mais umas coisinhas nessa mochilinha. E se a gente não tiver clareza na gestão desse time, de entender o que está dentro da mochilinha do Vinícius, o que está dentro da mochilinha da Andrea, e como eu vou comunicar as coisas para esses dois, para que a gente consiga dar o match, a gente não vai sair do lugar. Daí a equipe não me ajuda, daí a equipe é um peso, daí a equipe não é produtiva, acaba sendo um fardo. Então, assim, a liderança, cada vez mais, ela tem que estar preparada para essa diversidade e conseguir tirar o melhor proveito das capacidades de cada um. E você sabe, você falou uma coisa, né? As pessoas. Você estava com uma equipe que elas não sabiam do todo. Aí vai ter alguém que vai dizer assim: ah, tá vendo? Ó, as equipes de hoje em dia são assim, ninguém sabe nada. Sabe de quem que é culpa? Do líder dessa equipe, né? Dessa equipe ou qualquer outra equipe que tenha com esse problema. Por quê? Porque o líder tem que estar lá promovendo isso. Se o líder puxar para si, só ele que sabe o resultado final disso aqui, ele não promove a responsabilidade para isso, ele não fala isso, ele não comunica isso, ele não está dizendo sempre isso, não é culpa da equipe. A equipe está reagindo à cultura que está estabelecida nesse projeto, nessa empresa. Você tem que estar comunicando, falando, dizendo, inspirando todo dia. Isso é que nem um neném. Todo dia tem que dar comida, todo dia tem que trocar fralda, toda hora tem que trocar fralda, todo dia tem que fazer dormir. É desta forma. O líder, olha, existem estatísticas que falam que uns 90% do tempo dele é comunicando com equipes, inspirando tudo ao redor, né? Tudo, as equipes, os próprios clientes, os investidores. O grande tempo dele é fazendo isso. Fazendo isso, mas aqui eu fico o tempo todo no operacional. Não, então já tem um erro aí, né? Você quer fazer tudo, quer bater escanteio e cabecear, já tem um erro grande aí. Você tem que ter um momento que você é líder inspirador. Né? E não é nem gerente, porque né, o gestor é outro cara. O gestor é um cara que está controlando o andamento. O líder é o inspirador. São duas coisas. Vamos fazer um episódio para dizer um dia gestor e líder. Né? O líder é o cara inspirador. Se ele baixar a cabeça, como você falou,
Ah, mas a minha empresa é pequena. Ok, você vai ter um momento que você vai pôr o chapéu de líder e um momento que você vai pôr o chapéu de gestor, que vai cobrar, que vai ver data, que vai ver tudo, e vai ter um momento que você pode ser até operacional. Mas você tem que entender os momentos que você vai fazer isso. Os momentos que você vai dizer, que vai inspirar, os momentos que você vai cobrar alguma coisa, e os momentos que você vai ter que baixar a cabeça e vai ter que executar alguma coisa. Então, isto é importante. Né? Então, a gente fazer isso tem que aprender, fazer, treinar para virar uma constante. Vai ser ruim no começo, vai ser pior, mas vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Uma hora você tem uma equipe andando com você. Uma hora você tem um grupo, não só de equipe, você tem um grupo de parceiros ao seu redor que você formou, né? Que você pode confiar. Porque é esse melindre que se tem de contratar pessoas, de liderar pessoas, de contratar uma parceria, terceirizar um pedaço do seu projeto. É uma questão muito cultural. Muito cultural. O que impede de você montar boas equipes? É você entender que lidar com essas pessoas e formar essas pessoas é uma necessidade. Porque se você contratar, paga salário e diz assim, olha, nem pergunto por quê, só faz isso daqui, foi fácil você montar essa equipe. Você montou ela rapidinho. Pegou o primeiro que passou ali, pegou o RG dele, fez lá a ficha dele lá, pronto, fica aqui e não reclama mais. Só que isso vai ser um prejuízo para o seu negócio único. Você não vai sair do lugar com esse tipo de coisa. Mas o teu ego vai estar massageado, porque você é o reizinho. Contratou qualquer um, não preciso treinar, não quero liderar muito, não quero comunicar muito, e eu sou o cara que leva todos os louros. Ótimo. Teu negócio não vai crescer. Só dou ordem, né? Só digo faça, faça assim, faça esse jeito, porque o jeito que eu sei é o certo. Gente, não tem mais espaço para isso dentro das empresas. Não existe mais espaço para isso. Você está fadado a morrer se você tem esse comportamento. Você não vai crescer, você vai morrer. E vai morrer duas vezes. Vai morrer o seu negócio e você fisicamente vai Bem morrer. isso, bem Porque isso. você vai adoecer, porque nunca vai ter as tuas expectativas atendidas. Nunca vai ter as tuas expectativas atendidas. E a gente passar o tempo inteiro dando ordem, isso é desgastante. Por isso tem tanta gente aí burnoutando, tanta gente doente mentalmente. Por isso o governo brasileiro colocou uma norma agora lá, a NR1, onde a gente tem que cuidar da saúde mental das pessoas. As empresas agora são responsáveis pela saúde mental dos colaboradores. Você sabia disso? E agora é norma que está lá na CLT, está lá, é a NR1. Então, porque o negócio está, a gente perdeu o controle disso. Está todo mundo enlouquecendo, porque a gente não está achando o dito cujo do equilíbrio. E a gente está tentando crescer de forma desestruturada. Então, a gente precisa pôr a bola no chão. Então dizer isso, que para crescer a gente vai trabalhar 14 horas por dia aqui, não é por aí. Não, a gente É vai ter que trabalhar em produzir. alguns momentos, a gente vai ter que trabalhar. Não é trabalho mole, não, agora eu vou sentar aqui no meu trono. Isso, ninguém tá falando isso. Não é isso. Mas você precisa trabalhar certo, fazer a coisa certa. Então, e montar o time certo para te ajudar a chegar onde você precisa chegar, porque senão você vai estar aí patinando. E assim, quem aqui nunca chegou no final do dia, depois das suas 14 horas, e fala: putz, trabalhei pra caramba, mas eu não fiz nada do que eu precisava fazer. Produzir e trabalhar são coisas diferentes. Diferentes, São muito diferentes, diferentes. Você muito está diferentes. quebrando pedra, não está produzindo nada. Trabalho burro, não produz nada. E o líder, então, ele tem que entender isso. Você é o líder da empresa. Se você não está entendendo isso aqui, é hora de você se abrir para isso. É hora de você buscar ajuda para isso. Não vai ficar sozinho. Olha só, eu vejo muito, Andréia, muitas empresas que querem ser únicas. E a gente vê hoje em dia que existem as cadeias de valor, né? Então, assim, eu não preciso fazer tudo aqui internamente. Eu posso ter parceiros que vão, sei lá, eu vendo, o cara entrega, ou eu faço a empresa de entrega, o outro vende. A gente está vendo cada vez mais esse tipo de coisa acontecer. Mas tem líder que insiste que ele tem que fazer tudo sozinho, a empresa dele tem que fazer tudo sozinho, não consegue montar nenhum modelo de negócio que possa expandir, porque eu não consigo crescer sozinho, gente. Você não Não é consegue. escalável, né? Não é Não é escalável. escalável. É o líder pato, né? É aquele líder que tenta fazer tudo e ele não vai conseguir fazer nada direito e não é escalável. Se você tentar fazer de A a Z o que a tua empresa precisa,
você vai precisar ter uma estrutura gigante. A gente falou de logística. Então, eu sou uma empresa que faz computador, mas daí eu vou ter uma transportadora, porque eu tenho que fazer entrega. Eu vou ter. E assim a gente vai compondo o negócio. É inviável, porque existem estruturas especializadas que vão te É, ajudar nessa composição. Busque parceiros estratégicos para essa tua cadeia fluir. Busque parceiros exatamente. estratégicos, crie processos, aí a gente precisa criar processo para garantir o nível de qualidade, porque eu sei que é difícil essa gestão desse ecossistema todo para garantir a satisfação do teu cliente, porque cada um vai ter a sua contribuição. Mas crie um processo que garanta isso. E é possível, a gente vê muitas empresas fazendo isso, né, Vini? Muito. A gente tem brincadeira aqui de consultor, mentor. A gente fala assim: olha, são fases. Tem a fase de centralização, tem a fase da descentralização, e as empresas e o mercado vai fazendo esse ciclo. Ok, isso até é uma verdade. E nós estamos vivendo um momento de descentralização em tudo. Porque os negócios estão ficando grandes. Ah, o teu não está ficando grande, o teu está parado? É, você não está seguindo essas coisas. Então, os negócios estão ficando grandes e cada vez mais estão ficando segmentados, estão ficando com pedaços da cadeia. Vamos lá, gente. Compra um brinco da Maria Brincos lá na Amazon. Vai ser vendido pela Amazon, vai ser entregue pela Braspress, vai ser quem embrulhou isso aqui vai ser a Maria Brincos. Ou seja, tem uma cadeia de gente envolvida. Às vezes é um negocinho de nada, Maria Brincos lá. Não é uma coisa, não tem um CD enorme numa beira de uma BR. É um negocinho pequeno. Então, mas tem cara que não consegue entender esses fluxos. Ele não consegue entender que ele pode trazer parceiros que vão contribuir. Ah, mas eu tenho medo, o parceiro me engana, o parceiro ele não entrega, ah, não é na minha qualidade, ah, eu preciso ter o controle de tudo do que está sendo feito. Então, assim, você vai morrer tentando ter controle de tudo, vai morrer, como a Andrea falou, E eu vou querendo. dizer que se ele acredita que ele tem controle de tudo, ele está iludido, porque ele Não tem não controle, tem controle de tudo. Não existe isso. só te Não tem. engana por aí que Está você tem iludido, controle. está iludido. O pior de tudo, você acha que tem o controle, não consegue fazer a empresa crescer e ainda eu iludir. O teu time te engana o tempo todo. É o que acontece, é o que acontece. Então, voltando, né? Montar equipes, montar rede de parceiros, entender, é claro, gente, montar parceiros é difícil mesmo. Nada que nós estamos falando aqui é instalar o dedo fazendo. Precisa fazer, praticar, melhorar, aprender rapidamente. Não deu, faz de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Né? E para que tudo isso funcione, é preciso se aprimorar. É preciso abrir, não é aprender a ser um melhor líder, aprender a como delegar isso, aprender como construir esses processos, aprender a como vender diferente, a como montar um modelo diferente, a como montar uma estratégia diferente para o seu negócio. Se você não estiver pensando nessas coisas, tem alguém do outro lado da rua aí que está pensando essas coisas todas. E ele vai crescer, e você não. Então, assim, é preciso então buscar esse tipo de ajuda pessoal. Ah, mas eu vou buscar ajuda, vou buscar uma terapia, ou buscar um mentor, ou vou buscar um especialista para me ajudar. Não, já se viu isso. Acabamos disso, né, gente? O mundo está muito complexo para você achar que você vai saber tudo isso sozinho. Está muito complexo, está muito grande para a gente. Né? O mundo criou uma complexidade hoje em dia de coisas que a gente precisa entender que a gente não é o sabichão, que a gente precisa entender coisas novas que aparecem todos os dias. Todo dia tem algo novo para a gente aprender. Todo dia a gente vem alguém com uma ideia nova, que é uma boa ideia, algum autor, algum pensador, algum empresário começa a fazer algo diferente. A gente, opa, deu certo ali, e por que a gente não pode aplicar aqui? Ah, mas tem aquela síndrome também, André. Ah, mas na minha empresa tudo é diferente. Aqui essas coisas não funcionam. Aqui, claro, né? Você é o líderzinho único que não abre nada e tua cabeça tá parada desde que você montou a empresa. Nada realmente vai funcionar aí. Nenhuma ideia nova vai se encaixar aí. Tuas equipes não conseguem, têm medo de você e começam a te enganar. Você não se abre para aprender, você não traz parceiro, você não faz nada. Como a Andrea falou, vai morrer daqui a pouco. A tua empresa vai morrer e você vai morrer. E fica trabalhando 14 horas por dia tentando dar conta. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de dizer, se eu trabalhar como um burro de carga, nossa, eu ganhei o dia.
Na verdade, tem que trabalhar com isso aqui, ó, inteligência. E isso daqui a gente pode adquirir com parceiros, né? Nós estamos falando aqui várias coisas que a gente também não inventou do zero. A gente aprendeu com outras pessoas que nos ensinaram, com outros autores, com experiência que a gente teve por aí, com uma série de coisas. Faz uma vez, dá errado, aprende, leu aqui, aplica lá, estuda isso daqui, chama um parceiro lá. Poxa, passei uma temporada num projeto lá numa empresa, aprendi algumas coisas ali e vou me abrindo. Agora, você ficar ilhado no seu mundo, fazendo a mesma coisa, que ninguém pode te dizer nada, as tuas equipes têm medo, você é o reizinho daquilo lá. Tudo tem que passar pelo seu crivo. Você acha que vai dar certo isso, o meu amigo? E assim, né, Vini, a gente está falando, ele até pode estar buscando o conhecimento dele, mas isso tem uma curva de aprendizado. E isso pode ser que a gente não suporte esse tempo. E quando você busca ajuda especializada, porque é isso, quando eu busco um parceiro, é um cara que sabe fazer aquilo, ele se dedicou para aquilo, ele se estruturou para aquilo. Se eu busco uma consultoria, eles estudaram aquilo, eles já vivenciaram aquilo. Então, isso vai acelerar esse processo. Depois você pode aprender a fazer. Mas nesse momento aqui, você tem alguém com expertise, com vivência, para saber qual é o melhor remédio para essa tua dor. Porque ele já viveu tudo aquilo. E isso vai dar uma velocidade gigantesca. Porque até você preparar todo Isso mundo, aí. então Reinventa a isso roda. vai te dar velocidade. E tem coisa que nem vale a pena ó, eu falando um negócio que me contradizendo, mas tem coisa que assim, pode conhecer num nível mais alto. Eu sei que existe, sei mais ou menos o que é, mas eu não tenho conhecimento profundo. Porque alguém vem aqui e me ajuda com esse conhecimento profundo. Mas eu sei que existe. Então, às vezes, o conhecer é saber da existência de uma solução, de uma Da ferramenta. importância, né? Conhecer, dar importância para aquilo, né? Conhecimento liberta. Se você está preso no seu negócio, conhecer coisas, conhecer possibilidades, conhecer pessoas que vão te trazer novos lugares, que vão te trazer novos conhecimentos, isso tudo liberta. Muito cara que está ali tentando crescer sozinho. Sozinho não é uma equipe, tá? Eu estou dizendo, nós estamos falando aqui de uma equipe, de uma empresa já estruturadinha, que tem um líder que quer fazer tudo sozinho ali. Não vai. Então, assim, o conhecimento liberta. Eu tenho que ter uma visão muito grande na liderança. Aqui, como a Andrea falou, não é necessário que a gente se aprofunde em tudo. Você não vai ser. Mas saber que existe, dar importância para isso sim é importante para você. Isso sim vai te fazer um líder melhor. Olha, eu sei como é que funciona o marketing, eu sei da importância disso. Eu não sei como escreve a copy, eu não sei como é que captura o lead, eu não sei como é que. Não sei. Mas eu sei que isso existe, eu sei que isso é importante, eu sei que eu preciso colocar isso na minha empresa, eu sei que o que é bom, o que é ruim em cima disso. Eu sei escolher o parceiro correto porque eu entendo disso. Olha, esse parceiro não me entregou. Ok, vai ter gente ruim no mercado mesmo. Claro que tem gente ruim no mercado. Não seja você um dos caras ruins. Deixa os outros serem ruins. Você que está aqui nos escutando, você é dos bons. Então, assim, ao conhecer, ao saber da importância, ao saber o que se espera daquilo, eu consigo. Vou perdendo o medo. Olha, eu não sei muito bem como é que funciona essa questão de roteamento das entregas, mas eu sei que eu despachei alguma coisa e não chegou do outro lado. Isso não é bom para mim. Estou dando um exemplo bobo, né? Eu não sei como é que funciona a contabilidade, mas eu acho né? Mas eu sei o que é bom e o que é ruim em cima disso. Então, o conhecimento vai libertando você disso. E para você ser um líder que vai fazer o negócio crescer, você tem que ter essa amplitude de conhecimento. Mais do que saber como faz a pizza da sua pizzaria, é saber como é que você vende, como é que você entrega, como é que você contrata pessoas, como é que você faz isso funcionar, como é que você divulga isso, como é que você tem parcerias com os aplicativos. Ou seja, olha a diversidade de coisas que eu tenho que saber para ter uma pizzaria de sucesso. Saber só fazer a pizza não significa ter uma pizzaria de sucesso. Tem que saber várias outras coisas, tem que ter vários parceiros, tem que ter várias coisas para ter uma pizzaria. Não estou falando para você ter uma Apple, não. Né? Então, assim, é preciso, né, o líder se preparar para essa jornada de crescimento, para poder liberar as amarras que ele tem ali, né? E ele estando preparado, ele vai saber como desenvolver o time dele, para onde direcionar o time.
e inspirar esse time, a gente vai voltar lá para o começo. Então, se ele tem conhecimento, ele sabe o que está acontecendo, o que, que tem de bom aí para que ele possa estar alavancando o negócio dele, ele vai direcionar o time dele para, de novo, multiplicar esses braços, para que a gente tenha mais força para conseguir alavancar os resultados desse negócio. Vai E contratar melhor, vai desenvolver melhor as pessoas, vai libertar todo mundo dessas amarras que tem. Conhecer, a gente só reconhece uma coisa quando a gente conhece ela antes. Reconhecer. Eu só reconheço a importância quando eu conheço aquela coisa anteriormente. É preciso, então, é preciso abrir a cabeça desse líder para que ele possa tirar as amarras do negócio dele. eu tenho uma frase que fala que a ignorância é uma bênção, porque se eu não sei, então eu estou livre disso. Só que essa ignorância pode te conduzir a caminhos que não É é o que isso você aí. sonha. Então Pô, a ignorância pode ser uma escolha, mas você tem que entender que essa tua escolha, ela é. vai, ela não vai Porque te levar onde você sonha. vai ter gente que está muito satisfeito com o negócio que tem. E tá ótimo, gente. Fique, né, fique com o teu negócio, tá satisfeito, teu eco tá satisfeito, tem lá tua equipezinha lá que faz o que você quer, tá ótimo. Agora, se você levantar a mão assim, pô, mas eu queria tanto crescer, aí muda de figura. Aí muda todo o jogo. Queria tanto daí, não é só. Porque como é que vai ter mais pessoas comprando o seu produto? Como é que eu vou fazer que mais pessoas me conheçam? Como é que eu vou fazer a minha equipe trabalhar mais para entregar isso? Mais engajadas, com pessoas melhores, chegando em novos lugares, com novos parceiros, com novos métodos de fazer. Olha quanta coisa para a gente chegar lá. Agora, não quero nada disso. Ótimo. Então vai ficar nesse platô e tá tudo certo. Ninguém é obrigado a fazer nada nessa vida, mas se você quer crescer, é preciso se mexer. E daí eu vou trazer aqui um ponto, né? A gente está falando desse ecossistema todo, né? A gente conectar tudo isso. E aí é um ponto que não dá para ignorar. Você vai precisar estruturar a sua empresa para tudo isso. Porque Colocar ela se no você eixo? Colocar ela no eixo? precisa colocar ela no eixo. E para isso a gente tem um método empresa no eixo, que ajuda você a organizar tudo isso, né? Que vai ajudar você nessa organização, porque a gente está falando de gestão, a gente está falando de organizar cada pedacinho desse processo aí. A gente falou em equipe energizada, a gente falou em líder que inspira, a gente está falando dos clientes que eles precisam estar encantados, eles precisam. Então a gente tem vários pontos aí que precisam ser revisados para que você possa focar na gestão do seu resultado. Então, vou convidar vocês aqui a conhecerem mais a empresa no eixo, entrar no nosso site. Nós vamos deixar aqui um link aqui também aqui de um guia para você baixar, para você já começar a abrir a sua cabeça para coisas novas. Talvez você conheça muito dessas coisas, com várias pessoas diferentes. A gente montou um método aqui para que traga para você tudo isso de uma maneira simples para você conseguir colocar a sua empresa no eixo de uma maneira rápida e trazer resultado consistente. Não é fórmula mágica, não tem fórmula mágica. Alguém aqui falou de fórmula mágica, da forma que é difícil, tem que fazer, tem que repetir, aprender, melhorar, etc. Ah, mas eu queria uma fórmula tão rapidinha que em 12 meses eu teria 5 vezes mais lucro. Ótimo. Só que isso não vai acontecer jamais, né? Essa fórmula aí, a gente sabe que é igual aqueles negócios, André. Emagreça sem fazer dieta e sem fazer ginástica, sei lá, tem várias fórmulas mágicas para várias coisas. Não é isso o nosso mote aqui. O nosso mote aqui é crescimento com consistência. Não é voo de galinha, é que você possa criar uma empresa que, ó, dentro do eixo, possa ter um crescimento constante, para que você possa deixar um legado aí para as suas equipes, para os seus herdeiros, para a sociedade ao redor, algo com equilíbrio, e que você não se mate no caminho para chegar lá. É isso aí, é isso aí. Equilíbrio, essa tem que ser a palavra de ordem. Equilíbrio. Isso Trabalho aí. duro, trabalho sim, mas tudo de forma consistente. E o nosso método vai te ajudar a acelerar esse processo. Ótimo. Muito bom o papo, Andréia. Acho que depois de ter esse horizonte aí de que você não precisa crescer sozinho, meu caro, aí, né? Você tem que crescer com consistência, com equipes, com parceiros, com tudo, com conhecimento, tudo isso é fazer você crescer. Então nós estamos aqui para te ajudar nisso, no que você precisar. Andréia, excelente. Obrigado Só mais. deixa eu acrescentar e pedir ajuda não te diminui,
te engrandece. Te engrandece. É isso aí. Então foi um prazer. Foi um prazer estar falando aqui com vocês hoje e espero vocês na próxima. Muito bom, muito bom. Pessoal, então, deixa o seu like aqui, já envia para aquele líder que quer crescer sozinho, que você conhece, todo mundo conhece esse carinha aí, já manda para ele isso daqui e deixa seu comentário se você gosta de conteúdos como esse aqui. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.